Fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem duro, que desejas colher onde não semeastes e recolher onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondeu o Senhor: empregado mau e preguiçoso, sabias que desejo colher onde não semeei e recolher onde não espalhei. Devias, pois, depositar meu dinheiro em banco, para na volta eu receber com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois ao que tem muito, mais lhe será dado, e ele terá em abundância. Mas ao que não tem, até mesmo pouco lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta celebração jubilar da Diocese, teremos a alegria de ouvir as palavras do nosso ex-bispo diocesano, Dom Cristiano. Excelentíssimo Senhor Bispo Diocesano, meu caríssimo irmão e amigo, Dom José da Costa Campos, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Arcebispo Emérito de Uberaba, Dom Alexandre Gonçalves de Amaral, meu antigo mestre lá no seminário de Belo Horizonte, caríssimos irmãos e amigos, Dom Belchior, Dom Mário Clemente Neto, prezados irmãos no sacerdócio, caríssimas religiosas, e todos vós, queríssimos amigos, irmãos em Jesus Cristo. Eis o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nele. Esse trecho do livro dos Salmos, que nós tantas e tantas vezes temos repetido nesse tempo pascal. Essas palavras da Sagrada Escritura assumem para nós uma realidade, uma grandeza imensa nessa tarde maravilhosa. Sim, nós estamos apalpando aqui todas as maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós nesses 25 anos, especialmente nesses últimos 5 anos, sob o governo do nosso caríssimo Dom José. Por desígnio admirável da providência divina, a Diocese de Divinópolis surgiu logo depois dessa passagem do Espírito Santo na Igreja de Deus, desse acontecimento que foi o evento mais formidável dos últimos séculos da Igreja, o Concílio Vaticano II. E a Diocese de Divinópolis entrou de uma maneira admirável nessa renovação, nessa atualização do Concílio Vaticano II. Vós, meus irmãos, acabastes de ouvir
aprovação, o relatório dessas atividades desses 25 anos. Mas nós sentimos a necessidade de reconhecer que nós devemos tudo a Deus. Deus é a fonte de todos os bens, é o doador de todas as dádivas, e que esta grande tarde da Diocese de Divinópolis seja, acima de tudo, um dia de reconhecimento, um dia de agradecimento, uma Eucaristia. A palavra Eucaristia significa agradecimento, ação de graças a Ele, ao Senhor, o único e verdadeiro doador de tudo, ao nosso tributo de profunda, de intensa gratidão, o reconhecimento que todos os dons vieram dele. Mas, meus irmãos, se tudo vem de Deus, a providência de Deus se faz através dos homens. O plano de Deus se desdobra através da história dos homens. E nessa história de 25 anos, eu quero salientar de uma maneira toda especial estes últimos 5 anos. O nosso caríssimo Dom José, como verdadeiro e autêntico mineiro, trabalha em silêncio. Como homem de Deus, ele não usa da trombeta para apresentar as suas realizações. E é bem possível que haja alguns que não consigam ver tudo que foi feito nesse último lustro. Mas eu tenho certeza que aquilo que talvez ou realmente não aparece suficientemente aos olhos dos homens, está patente aos olhos de Deus. Meu caríssimo Dom José, eu me sinto feliz por ter nessa hora a ortoga de todos esses seus queridos diocesanos, para expressar ao caríssimo irmão toda a nossa gratidão. Mas, Dom José, em vez de falar aos outros sobre as vossas obras, eu vou preferir falar a Deus sobre o Dom José. E eu queria também, depois de salientar essa ação tão fecunda de Dom José, assinalar o trabalho dos queridos padres da Diocese de Divinópolis, esses caros amigos, esses caros irmãos da Diocese de Divinópolis, que fazem uma família unida, uma família estreitamente vinculada por laços profundos de afeição. E para salientar a grande graça de Deus, que é esse clero de Divinópolis, eu vou me permitir dizer 2 coisas. Primeiro, eu quero assinalar que a Diocese de Divinópolis não tem nenhum padre encardinado nessa diocese fora do trabalho da diocese. Sempre foi tão grande os vínculos de afeto, de união dos padres da Diocese de Divinópolis, que eles nunca largam a sua diocese para trabalhar em outra diocese. E outra coisa, eu queria salientar nesta hora o grande espírito de desapego dos bens materiais.
o grande espírito de pobreza dos padres da Diocese de Divinópolis. Meus irmãos, quando foi para a organização do dízimo na Diocese de Divinópolis, especialmente um dízimo com o cancelamento das espórtulas dos sacramentos, os padres da Diocese de Divinópolis compreenderam perfeitamente que isso seria um grande sacrifício financeiro, que suas rendas diminuiriam imensamente, que eles teriam muito mais dificuldades materiais, mas eles aceitaram o estabelecimento do dízimo, não só com aquiescência, mas com entusiasmo, com amor, com alegria. E será que nós avaliamos bastante o que seja esse dízimo com o cancelamento, com o corte das espórtulas? Meus irmãos, eu não conheço nenhuma outra diocese no estado de Minas Gerais que tivesse cancelado as espórtulas dos sacramentos. E como eu me sinto feliz nessa hora de exaltar o desapego dos padres da Diocese de Divinópolis. Eu queria salientar também os esforços das nossas religiosas, dessas abençoadas irmãs. Não somente elas fazem um trabalho muito grande entre nós, mas especialmente pela sua consagração. Elas são um sinal da transcendência de Deus. Pela sua vida, elas mostram que Deus é a grande realidade da nossa existência. Elas se apresentam a todos nós como faróis que nos mostram a escatologia, a vida futura. E eu ainda queria dar uma palavra sobre os leigos. A Diocese de Divinópolis compreendeu perfeitamente o papel que o leigo deve representar na Igreja. O Concílio Vaticano II veio despertar os leigos para uma atividade apostólica. E a Diocese de Divinópolis entrou plenamente nessa renovação do Vaticano II. Mas o trabalho, os esforços dos leigos foram assinalados aqui de uma maneira brilhante. O apostolado dos vicentinos, da Legião de Maria, da pastoral rural, da renovação carismática, tudo isso foi assinalado. Mas eu queria assinalar especialmente a santidade que nós encontramos em tantos membros do laicato. Há entre os nossos leigos verdadeiros, autênticos santos. Durante 20 anos do meu trabalho de bispo na diocese, quantas vezes eu tinha vontade de me ajoelhar diante da santidade de certos leigos. Eu tinha a impressão que alguns deles poderiam até ser levados às honras dos altares. E nesse momento em que eu saliento a grande santidade dos leigos, os caríssimos irmãos irão permitir que eu lembre 2 mortos como símbolos
dessa vida de união com Deus, de santidade. O primeiro, uma senhora aqui, uma verdadeira santa dessa cidade de Divinópolis, Dona Maria José Botelho Notini, uma apóstola da Legião de Maria. E depois, um dos grandes líderes da nossa pastoral do interior, esse homem admirável, cujo nome eu repito sempre com profunda reverência interior, Francisco Israel Filho. Quantas e quantas vezes me vem o desejo de, rezando a ladainha dos santos, substituir os santos antigos dos outros séculos por esses santos que não são canonizados, mas que conviveram conosco, que nós sentimos de perto a sua santidade e que nós temos certeza que estão na presença de Deus. Mas, meus irmãos, eu não ficaria contente que se essa grande festa jubilar se contentasse de olhar para o passado. Acima de tudo, nós devemos, nesta hora, encarar o futuro, ver qual é a missão que Deus espera da Diocese de Divinópolis, o que nós devemos fazer para corresponder aos desígnios de Deus. E se vós, meus irmãos, me perguntasseis o que eu diria para a ação futura da Diocese de Divinópolis, eu responderia em duas palavras. Palavras que não são minhas, palavras que são do episcopado latino-americano. A grande linha de direção de Puebla: comunhão e participação. O que Deus espera nesse novo período de 25 anos da Diocese de Divinópolis é, acima de tudo, comunhão e participação. Comunhão, união de todos, união do clero, união de todos os laicatos, de todas as forças vivas da Diocese, em torno do nosso caríssimo Pai, Mestre, Guia, o nosso Bispo diocesano, esse sempre bom e digno Dom José da Costa Campos. Dom José, eu tenho certeza que essa diocese quer ser cada vez mais unida à voz de Dom José, assim como as cordas estão unidas na lira, em torno do seu bispo diocesano, para empregar a expressão de São Inácio de Antioquia. União de todos com o bispo, comunhão do clero entre si, comunhão dos leigos com o clero e com o bispo. Sim, o que Deus pede, o que Deus exige da Diocese de Divinópolis é, acima de tudo, essa comunhão, essa união em torno do bispo. Mas, se a comunhão é importantíssima, a comunhão exige a participação. Todos têm que participar na obra comum. E, meus irmãos, a Diocese de Divinópolis não é apenas de Dom José. A Diocese de Divinópolis não é dos sacerdotes apenas. A Diocese de Divinópolis é de todos, é de cada um de vós. E que é participação? Participação é cada um se sentir responsável pela diocese, cada um ter certeza que tem a sua missão na diocese, cada um procurar corresponder àquilo que
que Deus lhe pede no trabalho da diocese. Assim, meus irmãos, eu não poderia nunca esquecer o que o Concílio do Vaticano II diz a respeito dos leigos. Falando das paróquias, o Concílio Vaticano II diz que não é uma verdadeira paróquia aquela que tem uma bela igreja, uma igreja grande, que não é verdadeira paróquia aquela que tem uma liturgia esplendorosa. Isso tudo é importante, mas não chega. Não é verdadeira paróquia aquela que tem associações numerosas, mas que a verdadeira paróquia é aquela em que os leigos têm a maturidade cristã. Como essas palavras do Concílio Vaticano II deveriam sacudir-nos, meus caros irmãos. Cada vez mais eu estou convencido, ou a igreja emprega ativamente os leigos na sua ação pastoral, ou os leigos os leigos devem assumir cada vez mais a sua ação na igreja. Se não fizerem isto, a igreja fracassará. Fracassará não no sentido essencial, mas fracassará naquela região, naquela diocese, naquele país. Meus irmãos, negar o valor da atividade dos leigos seria desconhecer o Concílio Vaticano II. E, portanto, nesta hora solene, em que, em nome da Igreja, eu peço a todos a comunhão em torno do bispo, eu suplico também a todos uma participação intensa, um sentido de responsabilidade na atividade diocesana desta querida diocese. E ninguém pode ter medo que a atividade dos leigos venha extrapolar, porque se for verdadeiramente vivificada pelo Espírito Santo, essa atividade dos leigos será orgânica, será hierarquizada, terá como chefe o seu bispo, obedecerá a seus bispos e seus párocos e caminhará assim à luz do Espírito Santo. Meus irmãos, terminando as minhas palavras, eu queria lembrar que o Santo Padre concedeu à Diocese de Divinópolis uma patrona, uma padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E eu tenho certeza que grande parte, não apenas grande parte, mas toda a atividade desses 25 anos foi o resultado da proteção, do carinho de Nossa Senhora da Conceição sobre essa querida Diocese de Divinópolis. E, portanto, nesta tarde, mais uma vez, eu entrego à Diocese de Divinópolis o nosso caríssimo irmão, o nosso bispo diocesano, o nosso guia, o nosso pai, Dom José da Costa Campos. Entrego à Diocese de Divinópolis a Nossa Senhora da Conceição, entrego o seu clero, as suas religiosas, todos o povo de Divinópolis, para que assim, com a proteção de Nossa Senhora da Conceição, todos nós caminhemos cada vez mais à luz do Espírito Santo para realizar os desígnios de Deus e com Nossa Senhora nós obtendo as vitórias da Igreja neste mundo, um dia nos alegremos com Deus durante toda a eternidade na vida futura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos a nossa profissão de fé, rezando juntos
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos nossas preces a Deus, caros irmãos. Ele que vence em nossas vitórias, se alegra em nossas alegrias e nos dá força para viver. Pela Igreja de Deus, a fim de que trabalhemos juntos para torná-la mais presente e acolhedora no meio dos homens, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo em marcha. Pelos 25 anos de nossa diocese, para que Deus perdoe nossas fraquezas e abençoe os esforços deste povo que caminha, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo em marcha. Para que a nossa vida seja colocada a serviço da solidariedade e da união entre os homens, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo em marcha. Para que a alegria dessa celebração faça crescer em nós a responsabilidade de sermos engajados nos trabalhos e esforços de nossa diocese, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo em marcha. Por todas as pessoas que procuraram, durante esses 25 anos de luta, levar sempre Jesus ressuscitado a todos, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo em marcha. Por todos nós aqui presentes, para que Jesus Cristo nos dê ânimo para continuarmos lutando pela implantação do reino de Deus no meio de nossos irmãos, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo em marcha. Cantemos alegremente o canto das ofertas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço
temos